Casei. O regime é o da comunhão parcial de bens. Recebi alguns bens dentro do casamento. Será que todos os bens se comunicam durante o casamento na comunhão parcial de bens? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder dentro desse vídeo. Me chamo Arthur Strozzi e vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse tema. Pessoal, desde 1977, o regime legal do nosso sistema passou a ser o regime da comunhão parcial de bens. Até 77, nós tínhamos o regime da comunhão universal. Bem, muita coisa mudou de lá para cá. E sem sombra de dúvidas, alguns paradigmas circulam aí dentro das conversas, de bares, restaurantes. Ou seja, a gente tem uma ideia de que todo o patrimônio adquirido durante o regime da comunhão parcial de bens será objeto de comunicação e eventual partilha de divórcio ou dissolução de uma eventual união estável. Será que de fato é? Isso está lá no nosso Código Civil e ele é respondido inclusive pelo próprio Código Civil. Então, entrando especificamente dentro da regra ou das regras envolvendo a comunhão parcial de bens, nós temos lá, exatamente no artigo 1640 do nosso Código Civil, uma regra basilar que diz o seguinte: se os nubentes, os noivos, não celebrarem um pacto antinupcial e também não estiverem ali dentro de uma possibilidade de um regime da imposição obrigatória do regime da separação de bens, o regime da comunhão parcial ele é visto então para nós como um regime legal ou aquele regime supletório dentro do juridiquês, que valerá e terá eficácia para o casamento se os nubentes, os noivos, forem silentes ou não fizerem nenhum pacto antinupcial para estabelecer regime diverso. Ou, evidentemente, se não for imposto o regime da separação obrigatória de bens em detrimento lá daqueles casos, por exemplo, acima de 70 anos, ausência de partilha do primeiro divórcio. Então, o regime da comunhão parcial é o regime que, sem sombra de dúvidas, as pessoas acabam se casando, ou, no caso da união estável, quando, então, efetivamente nós estivermos diante de uma união estável. Em regra, muito se discute daqueles bens que entram, aqueles bens que não entram dentro já de uma união estável ou de um casamento que está lá pela comunhão parcial de bens. E é interessante porque, por mais que se tenha uma visão de que todos os bens provenientes posterior ao casamento, posterior à união estável, eles não necessariamente se comunicarão entre os cônjuges ou entre os companheiros. E isso, inclusive, está lá dentro do nosso Código Civil, num artigo específico, que é o artigo 1658 da nossa sistemática material, do nosso Código Material, do nosso Código Civil. Pois bem, o que diz esse artigo 1659, começando pelo inciso 1º, que, sem sombra de dúvidas, é o locus ali, é o grande ponto, é a grande questão da discussão. Ele fala para nós que os bens adquiridos a título gratuito, ou seja, não oneroso, eles não serão objeto de comunicação e eventual divórcio, eventual dissolução. Pois bem, mas o que são esses títulos gratuitos, ou melhor, não onerosos? É simples, gente. Aqueles bens provenientes, por exemplo, de um inventário, de um evento sucessório. Você vai custear alguma coisa? Você vai pagar para receber esse patrimônio? Não, então você recebe a título gratuito. Um outro exemplo, a doação. A doação também é uma cessão ali gratuita, ou seja, você recebe esse patrimônio sem nenhum ônus para você, sem nenhum custeio, sem nenhuma compra e venda. Afinal de contas, se trata de uma doação. E além disso, nós temos a figura da subrogação, que é muito interessante, muitas pessoas ignoram a ideia da subrogação dentro da comunhão parcial de bens. O que é a bendita da subrogação? Subrogação nada mais é do que você ter um patrimônio particular, ou seja, um patrimônio anterior à celebração desse casamento que está sendo aplicada ali as regras da comunhão parcial de bens, e então você tem um patrimônio particular anterior ao casamento, vende esse patrimônio e faz a aquisição de um outro patrimônio por igual valor. Então, suponhamos que nós temos lá um apartamento, eu tenho um apartamento em 2022, compro um apartamento, esse apartamento vale R$500 mil. Caso em 2023, em 2024, eu já casado, através do regime da comunhão parcial de bens, tenho interesse em comprar um outro apartamento. Só que eu não tenho grana. Então o que eu preciso? Preciso vender esse apartamento lá de 2022, que é um bem particular meu, e fazer a aquisição desse outro patrimônio em 2024. Posso fazer isso? Posso fazer isso. E inclusive, se eu divorciar em 2025 e provar que
que o dinheiro desse apartamento que eu comprei em 2024 foi proveniente desse apartamento particular de 2022, ele será afastado da partilha no caso do divórcio. Fica uma sugestão aí para vocês no contexto prático de como vocês podem evitar problemas futuros envolvendo a subrogação, que é você deixar de forma bem clara na escritura pública de compra e venda que o dinheiro que você está pagando este apartamento adquirido na constância da união possui valor pago através de subrogação de um patrimônio particular. Isso evita conflitos lá na frente e você se protege de alguma forma. Mas vamos imaginar uma coisa muito mais concreta, que está lá no inciso 2º desse mesmo dispositivo do 1659. Esse meu apartamento vale 500 mil. Só que eu quero comprar um apartamento de R$1 milhão agora. Como é que fica? Muda a regra? É uma questão lógica. O nosso código tem lá a matriz da operabilidade. Por quê? Porque ele tem que ser entendido por todos nós. Miguel Reale se preocupou com isso. Então o que nós queremos dizer lá no inciso 2º do 1659? Se eu tenho um apartamento de 500 mil, que é um bem particular meu, ou seja, anterior ao casamento, ou por que não, pode ser vindo de doação ou inventário, vendo esse apartamento e faço uma compra de um apartamento mais caro, o dobro do valor. O que vai ser objeto de comunicação dentro da partilha? Esses 500 mil reais da diferença entre meu patrimônio particular e meu patrimônio comum. Então nós precisamos deixar também bem claro, e principalmente dentro dessa escritura, que você utilizou um patrimônio particular para fazer a aquisição de um patrimônio comum, ou seja, você vai comunicar sim, mas vai comunicar a diferença. Então vamos imaginar que você tenha lá um dinheiro em conta, por que não um dinheiro em conta? 100 mil reais em conta. Inclusive o professor Flávio Tartucci utiliza esse exemplo. Tenho 100 mil reais em conta antes do casamento. Casei, quero comprar um apartamento de 150 mil reais. Pois bem, se esses 100 mil reais são anteriores ao casamento, inevitavelmente, se destacado na escritura pública de compra e venda a ideia de uma subrogação desse patrimônio particular, não será objeto da partilha. É evidente que, eventualmente, numa discussão judicial, você pode provar a subrogação, mas anote essa bendita cláusula dentro da escritura de compra e venda, porque, sem sombra de dúvidas, facilitará a vida e o trabalho do seu futuro advogado, da sua futura advogada. Evidentemente, também, as obrigações anteriores ao casamento que os cônjuges, agora cônjuges, possuírem também não serão objetos de comunicação dentro do casamento. Além disso, é muito interessante o aspecto do ato ilícito. Será que as obrigações decorrentes de ato ilícito se comunicam? Então, a título de exemplo, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que os cônjuges, marido e mulher, têm lá uma fazenda e o marido, na administração desse bem, dessa fazenda, causar um dano ambiental. Nesse caso, a gente precisa questionar, existe a reversão em proveito do casal? Então, uma fazenda do casal que o marido provocou o dano ambiental. Evidentemente que se é uma fazenda do casal, sem sombra de dúvidas, haverá sim uma responsabilidade solidária do casal, respondendo inclusive por todos os bens, seja do marido, seja da esposa. Só que, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o marido está dirigindo um carro dele e atropela uma pessoa. A esposa vai responder por um ato ilícito específico do marido? Não, ele vai responder sem sombra de dúvidas pelo patrimônio particular dele e até o limite da meação, ou seja, do patrimônio comum, os 50%. Então isso é muito importante, porque se o ato ilícito for em proveito do casal, sem sombra de dúvidas o casal vai responder. Porque, gente, é uma questão muito lógica, muito clara, que não tem grandes dificuldades. Além disso, outros bens incomunicáveis são os bens de uso pessoal de cada um dos cônjuges. Aqui, nós, advogados, as advogadas, sabemos que às vezes os clientes acham que o computador do escritório ali é a coisa mais cara que nós temos dentro do escritório. Mas se enganam, porque as coisas mais caras são os nossos livros, sem sombra de dúvida são os nossos livros. Então, por exemplo, o livro, num eventual divórcio, ele vai ser objeto de partilha, você tem lá o Tratado de Direito Privado do Pons de Miranda, da Revista dos Tribunais, que custa lá 18 mil reais. Vai ser objeto de partilha? Não vai ser objeto de partilha. É um bem de uso pessoal. Roupas, escovas de dentes também, evidentemente, relógios, celulares, DVDs, se alguém utiliza, CDs, enfim, etc. E é evidente também que bens de uso pessoal são os instrumentos da própria profissão. Então, um bisturi para um médico, livros para o advogado, uma fita métrica, uma máquina de costura para um alfaiate, e assim sucessivamente. Então, esses bens não são objetos de comunicação. Além disso,
os proventos de trabalho de cada um dos cônjuges, né? O que inclui salário, as remunerações em sentido amplo, cuidado com o FGTS. O FGTS tem uma regra muito específica de comunicabilidade, que pode ser objeto de um outro vídeo, mas aqui, sem sombra de dúvidas, o próprio salário não vai ser objeto de uma comunicação. As pensões também, né? Então, ali a pensão em virtude de lei, por decisão judicial, atos intervivos, né? Inclusive, vamos imaginar no caso do Gugu Liberato. O Gugu Liberato deixou lá um legado alimentar para a mãe dele de 250 mil, salvo melhor juízo, por mês. Se ela casar, isso vai ser objeto, né, de eventual partilha? Não, por quê? Porque é um legado alimentar estabelecido em testamento que não vai comunicar dentro da comunhão parcial de bens. Só que tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque os frutos, eles se comunicam? Aí sim, os frutos se comunicam. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma empresa, que é uma empresa que eu tenho anterior ao meu casamento, ou seja, um bem particular, só que essa empresa me paga dividendos lá de 3 milhões no final do ano, né? Distribuir lucros de 3 milhões ao final do ano. Eu pego esses 3 milhões e compro uma bela de uma casa. Essa casa vai ser objeto de comunicação? Sim, será objeto de comunicação, porque os frutos se comunicam. Perfeito? Mas os salários, as pensões, essas questões em geral não serão objetos da comunicação. Então, no vídeo de hoje, eu quis esboçar para vocês, assim, de uma forma bem objetiva e direta, como que a gente tem essa ideia errônea, errada, de que tudo que entra dentro da comunhão parcial será objeto de partilha. E não será. Principalmente os bens não onerosos, os bens gratuitos, ou seja, provenientes de sucessão, doação e subrogação. Então, gente, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com o vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal e dar aí um like no vídeo e também sigam a gente lá nas nossas redes sociais. Muito obrigado!